Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contragolpe, seu programa semanal de esportes aqui na internet. Não deixe de assinar o canal Blog do Paulinho Oficial no YouTube. Você assinando, além de ter mais facilidade de encontrar o nosso programa e outros programas do canal, você será avisado, claro, tocando naquele sininho que fica ali do lado de onde você assina o canal. Você será avisado sempre que um novo programa for para o ar. Também o programa fica disponível no Spotify. Se você não quiser ver a minha cara feia do Fernandão, você apenas vai escutar a gente falar. Aliás, eu acho até que é mais agradável, hein? Aí você escuta no Spotify, pode sair na rua, botar o seu celular num fone de ouvido, vai escutar o nosso programa, que é bem legal. A gente fala de diversos assuntos, sempre com uma ótica diferente do que você vê por aí. E Fernando Pereira está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulinho. Boa noite, os ouvintes. Paulinho, mais uma vez, eu não vou pegar leve com o nosso companheiro, nosso amigo Zé Renato, né? Ele pensou que o Ceará já havia sido campeão da Copa do Nordeste e tal, todo empolgado, todo eufórico, todo feliz. De repente, foi para os pênaltis, né, Paulinho? Foi para os pênaltis e o resultado foi outro, né? Vitória do Bahia, o Rodriguinho se destacando mais uma vez, né, Paulinho? O Rodriguinho tem uma estrela, o Rodriguinho, né, Paulinho? Jogou muita bola o Rodriguinho. Aliás, o Zé Renato, ele tem um trauma do Rodriguinho, hein? Quando o Rodriguinho tava no Corinthians, São Paulo perdia pro Corinthians. Agora tá no Bahia, o outro time dele, que é o Ceará, vai e perde o Bahia. Aliás, o Zé Renato, muito estranha a ausência dele essa semana. Um dia. Não é nada, Paulinho, é o resultado do sábado, fica tranquilo. Não, e o pior, Paulinho, porque assim, o que aconteceu? O Ceará ganhou o primeiro jogo lá na Bahia. Uhum. Então, um pouco, não sei o que, tal, vozão vai ganhar, tal, rapaz. O Bahia conseguiu reverter, só que até o finalzinho do jogo, né, Paulinho? Tava 2-0, o Bahia já seria campeão. Sim. Aí, o Bahia, aliás, o Ceará fez um gol, certo? 2-1 foi pros pênaltis, nos pênaltis, aí deu o Bahia. Então, o Zé Renato, olha, eu sei que não tá semana que vem, acho que a semana que vem ele tá revoltado ainda, tal, né? Mas vamos pegar leve com o Zé Renato. Ele diz que semana que vem vai aparecer, vamos ver se é verdade. Será? Não sei não, hein? Fernandão, olha, ainda bem que você tocou nesse assunto da Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste pegou mesmo, né? Você pode ver que é muito mais esperada até pelos times do Nordeste do que o Campeonato Brasileiro, que eles têm um pouco menos de chance de ganhar. Até pela diferença de dinheiro que tem as equipes, tudo, né? E você sabe que se tivesse somente a Copa do Nordeste e os campeonatos regionais do Nordeste sendo disputados com as equipes grandes entrando no final, até apenas por tradição, mas a Copa do Nordeste fosse disputada realmente nos atuais moldes. E outros campeonatos, por exemplo, São Paulo, Rio-São Paulo, como era disputado antes, é muito bem tradicional, mais verdade. Interessante do que um campeonato paulista. Quer dizer, eu acho que estão perdendo a chance de pegar esse exemplo da Copa do Nordeste e fazer campeonatos mais interessantes do que os campeonatos atuais. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a decisão do Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca só tem importância agora que vai ter a final, que é um Fla-Flu. Se fosse um Flamengo em Volta Redonda, também não teria. Então é muito importante ter os campeonatos mais importantes, né, do que os regionais que ficam o tempo inteiro jogando time ruim, time que não tem condição de disputar a quarta divisão do brasileiro contra time de Série A, quando você pode ter um cruzamento melhor, um Rio-São Paulo com equipes mais relevantes, um Sul-Minas com equipes mais importantes. É o que eu acho, Fernandão. O que você acha? Acho que poderia ter um paralelo. Eu lembro que foi em 2002, né? Teve o Campeonato Paulista e o Rio-São Paulo, né? Sim. O Ituano ganhou o Campeonato Paulista, disputou o Super Paulistão com o Corinthians e tal. Então, de repente, poderia criar algumas alternativas. Eu não gostaria que terminasse o Campeonato Estadual, mas sim que ele
tivesse que ele se reinventasse, né? Criasse uma outra alternativa, outras alternativas, né? Porque você falou assim do Rio São Paulo, né? Taxonomicamente ele era muito forte, tanto o Rio São Paulo, os campeonatos estaduais. Sim. Só que foram crescendo tantas competições, mas tantas competições, até o Zé Renato, ele abordou naquele foi o programa, o último que ele participou, inclusive, né? Acho que foi no penúltimo, desculpa. Que ele participou, ele falou uma coisa bem interessante, que os clubes que se classificavam bem no Paulista, eles já entravam como Brasileirão. Quem não fosse bem, tinha que disputar a Copa Prata, Copa de Ouro, que é aquela torneio de prata que o disputou. O Corinthians chegou a disputar. Taça de prata, que o disputou, porque foi mal no Paulista. Uhum. Bem lembrado. Então acho que seria interessante criar alternativas assim. Né? Bom, por falar... Mas não acabar com o estadual, mas criar uma outra alternativa. Por falar em Campeonato Paulista, já temos definidas aqui as partidas de quartas de final. Serão disputadas em jogo único, o que pode acontecer qualquer coisa, ainda mais na fase que estão as equipes grandes de São Paulo. E o primeiro jogo é amanhã, Fernandão, às 4 da tarde, por exigência da Rede Globo de televisão, que é que manda realmente, quem paga manda, né? Então a Rede Globo colocou para amanhã às 4 da tarde. Eu acho que ela tá contando que tá todo mundo em home office, né, Fernandão? Porque quem trabalhar na rua tá roubado, né? Ou vai faltar bastante gente no serviço. Bom, Corinthians e Inter de Limeira. O Corinthians tá com tanto medo da Inter de Limeira, Fernandão, que proibiu a Inter de Limeira de escalar o Matheus Alexandre e o Thiaguinho, que são jogadores emprestados pelo Corinthians para a Inter. Tem outros 2 jogadores lá que estão no banco de reservas, mas esses 2 são os titulares. E olha... Que o Bruno Xavier tá na reserva e tem o... tem o Roger, Bruno Xavier... Isso. Roger, Bruno Xavier na reserva, Matheus Alexandre e Thiaguinho de titular. Fernandão, olha, num campeonato paulista é até vergonhoso o Corinthians não permitir que a Inter de Limeira jogue com o time completo, né? Jogando em Itaquera, Fernandão. Eu acho, sabe, eu acho interessante, daí é que o time chega e fala assim, não, ele não pode jogar porque tem contato com a gente. Não, porque se o jogador tem tanta qualidade, porque ele não fica no elenco. Eu lembro que o Corinthians, em 2007, o Corinthians foi rebaixado. Nos últimos jogos, o Corinthians perdeu do Flamengo. E o Corinthians tinha emprestado pro Flamengo o Roger. Isso. E o Corinthians não quis vetar a escalação dele. Não, pode jogar, tal. E o Roger foi bem naquela partida. Tanto que ele participou em um dos lances do gol, assim, tal. E fez um grande jogo. Aí depois nunca mais o Corinthians deixou o jogador atuar por empréstimo, assim, contra o seu clube, né? Mas é vergonhoso, né? Eu deveria deixar. Porque se ele não sabe ficar no seu time, ele pode jogar no outro. Por que não? Lógico. Pode enfrentar, acho uma bobeira isso aí. E quando você quer ganhar um campeonato, você quer ser o melhor do campeonato. E você sendo o melhor do campeonato, numa situação como essa, você proibindo uma equipe nitidamente em condições inferiores que a sua, de grana, de tudo. Sim, você proibindo ela de jogar com o seu melhor time, você jogando em casa. Quer dizer, é uma coisa... Fica feio realmente, né, Fernando? Bom, eu acho que... Paulinho, só um detalhe ainda do jogo de ontem, é que assim, tinha um pessoal assim, coisa tem que entregar o jogo e tal, o pessoal ficou muito revoltado, né? Sim. Paulinho, você é oriundo desse período e tal, né? Corinthians e Guarani na final do Paulista, né? O Corinthians se classificou porque o Palmeiras ganhou de São Paulo de 1-0, gol do Gerson Caçapa. Exatamente. Palmeiras ganhou de São Paulo de 1-0. E o Corinthians ganhou outro jogo. Acho que ganhou do Santos, parece. Enfim, ele se classificou. E aí, moral da história. Não teve nada de revolta em relação a isso. Não teve. Onde quero chegar? Acho que assim, Paulo, acho que tem que ser disputado assim, acho que tem que ser feito de uma forma correta. Porque esse negócio acho muito desleal. Entregar o jogo, fazer corpo mole. Como o São Paulo fez isso contra o Santo André. Eu lembro daquele Paulista de 2003. Não, mas tem um episódio muito mais famoso que todos esses, que o São Paulo ganhou um jogo e evitou o rebaixamento do Corinthians. Opa, sim, grafite, né? Grafite. Aliás, a torcida do São Paulo xinga o grafite até São hoje. Paulo 2, Juventus 0. Isso, exatamente. A torcida do São Paulo. E o Corinthians ajuda por mim Santista aqui. Porque se o Corinthians ganha, não tem nenhum problema. O Corinthians perdeu em casa da Polícia Santista
e o São Paulo vai e ganha do Juventus. Porque se o Juventus tivesse ganhado, tal coisa teria sido rebaixado. Exatamente. Fernandão, Corinthians e Inter de Limeira. Eu acho que dá Corinthians, não é possível, né? Corinthians. Porque o Inter de Limeira não tem nenhum time. É um time razoável, mas não tem condição de enfrentar esse time do Corinthians, que não é lá grande coisa, mas é melhor. Se fosse a Inter de 86, ganharia do Corinthians, hein, Paulinho? Ah, bom, de 86 eu não tenho a menor dúvida. Campeão paulista em cima do Palmeiras. Aliás, eu tava no jogo, hein, Fernandão? Opa! Eu tava no jogo, eu fui torcer pra Inter. Comemorou o gol da Inter ou não? Ou foi lá do Palmeiras? Eu fiquei na torcida da Inter. Ah, tá. Eu tava no jogo. Pô, aliás, eu ia nos jogos do Corinthians e ia secar os adversários. Aliás, na primeira Libertadores do São Paulo, eu fui torcer pro New Old Boys. Aí me ferrei, né? Nessa eu me ferrei. Na do Palmeiras eu dei sorte, mas nessa daí eu me ferrei. Fernandão, aproveitando que nós estamos falando do Corinthians aqui, eu não podia deixar de tocar num assunto aqui. Eu tô aqui na página aberta do site do Corinthians, que tem o nome dos diretores do Corinthians que finalmente foram empossados pelo Duílio do Bingo Monteiro Alves. E é uma coisa de dar medo. O Duílio, ele foi dono, junto com Adilson Monteiro Alves e com os parentes dele, de um bingo chamado Bingo Circos. Esse bingo faliu, tem uma dívida monstruosa trabalhista, tem uma dívida monstruosa de impostos, quase 40 milhões de reais. O Duílio colocou toda a diretoria do Bingo Circos no Corinthians, para ser diretor do Corinthians. Ou seja, a turma que faliu o bingo agora está de diretor do Corinthians. Ele colocou o pai dele de diretor. Aliás, uma diretoria bem estratégica, viu? Uma diretoria que vai receber recursos do governo e vai repassar para atividades sociais. Tem que ficar muito de olho, porque, olha, dinheiro na mão de quem está devendo 40 milhões é tentação, hein? É tentação. Né, Fernando? Nossa, ainda mais esse pessoal que tem dinheiro, tem conta nos Estados Unidos, já teve conta em América Central, bem estranho. Bom, ele colocou o irmão dele, Adriano Nocioli Monteiro Alves, como secretário-geral com direito a voto na diretoria, ou seja, ele já entra com 2 votos. Ele colocou como diretor administrativo, ele manteve, né, o Eduardo Cagiano Freitas, que é nada mais do que um empregado do André Negão. Colocou como diretor cultural o André Carrijo. O André Carrijo teve pedido de bens bloqueados. Tem 3 processos de calote. Um deles que ele pediu... Gente boa, hein? Gente boa. Ele pediu para um amigo pedir 100 e poucos mil reais emprestado no banco e deu calote no cara. Quer dizer, a cultura do cara é a cultura realmente do calote. Outro diretor de esportes aquáticos é o Silvio Romualdo Júnior. Lembra daquele Silvinho que ficava me detonando na internet? Do blog. Isso. É quase outro funcionário do André Negão, também tá aqui, ó. Tá na diretoria. Roberto Andrade, diretor de futebol, que foi apenas acusado de roubar a empresa em que trabalhava, acusado formalmente na justiça de roubar, aliás, foi mandado embora. Diretor da base, Oswaldo Neto, tem 2 empresas de agenciar jogadores registradas no nome dele mesmo e obedece ao Jassa, que é o bicheiro lá, famoso do Parque São Jorge. Na diretoria de relações institucionais está o Antônio Goulart, condenado por improbidade administrativa enquanto deputado, e é o cara que segurou a questão da votação de contas de 2019 do Corinthians até que o André Sanches pudesse escapar do impeachment. E juntando-se a todos eles está o senhor Herói Vicente, que foi eleito com um discurso oposicionista e antes de tomar posse já estava na situação. E diante desse elenco que nós estamos listando aqui, olha, tem que ter muito estômago, ou talvez até falta de vergonha, não sei. Deve ser essa base, né, Paulinho? Porque quando você entra um jogador que ele
já tem uma empresa que ele agencia atletas, Paulinho. Poxa vida, hein? Não, é complicado, é complicado. Então, e o Herói Imagina Vicente... quem fazer parte desse elenco. Sim, ó, e o Herói Qual Vicente... critério? Viu, Fernandão? O Herói Vicente, que ao fazer parte de um grupo como esse, apesar de ele ter o discurso de que tá ajudando apenas o Corinthians, que não tem... não faz sentido. A mesma coisa que eu dizer que eu quero ajudar o Brasil e virar ministro do Bolsonaro. Eu tô junto com o cara. Não faz sentido. É emporcalhar, no mínimo emporcalhar o currículo, né, Fernandão? Não tem como. Sem dúvida. Tá louco. Bom, São Paulo e Ferroviária, Fernandão. Quem passa? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Bom, São Paulo tá jogando um futebol. Tá em início de trabalho ainda, né? O argentino treinador do São Paulo. E realmente o São Paulo tá melhorando, hein, Fernandão? Tá melhor do que a gente imaginava que poderia estar. Até porque o treinador, ele não é um treinador assim, rodado. É um treinador que tá até em início de carreira, se for ver. E ele tá conseguindo, esse negócio da sacada dele, dos 3 zagueiros, e de botar o Daniel Alves na lateral direita, parece que melhorou bem a equipe. O que você acha? Melhorou as 2 laterais, né, Paulo? Porque o Reinaldo nunca foi um bom marcador, o Reinaldo, né? O Daniel Alves já tá com seus 36 anos e tal, e sempre um jogador mais ofensivo, com divisão de jogo e tal. Então ele colocando os 3 zagueiros. O Miranda com aquela técnica, qualidade no passe, né? Pra fazer chegar. Olha que qualidade que ele trouxe pro São Paulo, hein? O São Paulo tava com uma zaga mais ou menos. Pesada, assim. Esse Miranda aí, impressionante, né? Como joga futebol. Eu não acredito como que o Arboleda consegue fazer besteira com um companheiro de zaga com o Miranda, né? Exatamente. É incrível, né? Aquela falha contra o Corinthians do lateral, foi ele que falhou, né? Porque, se posiciona, fica lá na frente e tal. Então o Arboleda, ele tem uma boa impulsão, ele faz até alguns bons jogos, mas não é um cara confiável. Ele tem alguns erros assim, né, Paulinho? Um jogador que joga na seleção equatoriana, um jogador já experiente, ele não pode cometer aqueles erros. Arboleda... E jogando ao lado do Miranda, gente, é difícil errar. Se não aprender a jogar com o Miranda, encerra a carreira, amigo. Porra. Não tem como. Mas aí voltando, aí o Reinaldo tá jogando muito bem e o trabalho como eu faço do Crespo, tá sendo muito bom, Paulinho. Sim. Quando você recupera o futebol do atleta, por exemplo, o Vitor Bueno tá jogando bem. Tá jogando de falso 9, ele tanto jogava no meio campo ou aberto, né? Pelas beiradas. Ele tá jogando com falso 9 e tá indo bem. Aquele outro jogador que é da base, né? O Galeano, né? Que veio da base, jogou do Paraguai, muito veloz, rápido, né? Então ele tá colocando alguns atletas assim, Paulinho, que poucas pessoas esperavam coisa boa assim, e tá conseguindo extrair do atleta. Então o São Paulo tá jogando bem. Uma coisa interessante que você tá falando, e é verdade, ele tem enxergado muito bem um elenco que pra ele até então era desconhecido, né? Ele tem enxergado um potencial nos jogadores. Sim. E como você bem falou, ele tá desenvolvendo esse potencial, né? Tá tirando o melhor deles. É isso mesmo, Fernandão. Sim, e outra coisa, Paulinho, o São Paulo, ou com o São Paulo jogando com time reserva ou titular, é o mesmo padrão tático, a mesma velocidade, a mesma intensidade, a mesma luta. Então, o trabalho do Cris, pra mim, ele e o Roger, que tá fazendo um belo trabalho no Fluminense, hein, Paulinho? Pra mim, são os melhores trabalhos. Ali o Guto também, né? O Guto no Ceará, né? São 3 temporadas de altíssimo nível também. Então, pra mim, esses trabalhos assim, eu tô gostando muito. O Crespo pra mim tá surpreendendo. Eu que critiquei bastante a contratação dele, por enquanto, embora vamos pontuar, né? Nós estamos no Campeonato Paulista, mas dentro desse contexto ele tá indo muito bem. Se realmente mantiver esse padrão no Brasileiro, aí sim poderemos bater palmas. Bragantino e Palmeiras. Eu não sei não, hein? Eu tô começando a achar. Que aqui vai ter time grande fora, hein? Paulinho, vai ter aquele filme de 89. O Bragantino eliminou o Palmeiras, estava invicto, né? Com o Emerson Leão, tá aquela campanha maravilhosa do Palmeiras. Sim. Eu acho que vai dar o Bragantino, porque assim, o Bragantino tem um belo time. Não fez bons jogos no Paulista, que o Bragantino tá jogando a Sul-Americana também. Mas em um jogo só, Paulinho, numa partida única, eu aposto o Bragantino. Eu também tô achando que vai dar o Bragantino. Você sabe, Fernando, que quando teve essa eliminação do Palmeiras, quem conhece o estádio de Bragança sabe que a parte de trás do gol
ela é uma arquibancada de dar medo, porque ela é de madeira vazada assim, então dá a impressão que você vai cair lá e vai morrer lá na meio da arquibancada, ainda mais quando o pessoal fica pulando. Então, na época que o Palmeiras foi eliminado, teve aquele naufrágio do Batomushi. No começo, na virada do ano, uma embarcação que tinha um monte de gente que ia virar o ano na embarcação e naufragou o Batomushi. E quando eu fui assistir um jogo do Corinthians em Bragança, cheguei lá, falei, onde que vai ficar a torcida do Corinthians? Se eu queria ir lá pra ver e tal. Não, fica no Batomushi. Batomushi? É ali. Foi quando o Palmeiras foi eliminado, aí eles apelidaram, até hoje, eles chamam aqui bancada de Batomushi. Sacanagem. É. Boa tirada. Boa tirada. E esse treinador do Palmeiras, a meu ver, ainda realmente não inspira confiança, né, Fernandão? Paulinho, não dá. É o mesmo do mesmo, né, Paulinho? Nada novo. Isso. É porque, assim, é interessante que o Palmeiras estava jogando bem com o Andrei Cebola, né? Uhum. Tá jogando bem. Aí que começou, desde dar sequência àquele time, ele deu sequência em alguns bons jogos, aí depois ele quis manter, até você falou no programa anterior, Sim. manter aquele padrão. Não, vamos jogar o futebol para se manter, vamos jogar do resultado e tal. Tanto que a própria fala dele, Paulinho, ele começou a fazer aquela mesma coisa que os outros treinadores faziam, né? De criticar a imprensa, de criticar que não sei o que tal, sistema de jogo, o importante é ganhar. Tanto que os jogadores começaram a falar a mesma coisa. Não, o importante é jogar futebol bonito, tal, vai no teatro, tal, aquela coisa toda, né? Então, é um futebol horroroso, feio, e tem condição de jogar melhor, que tem bons jogadores, né, Paulo? Sem dúvida. Bom, e pra finalizar aqui, Mirassol e Guarani. Você sabe que tem amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui, porque senão o pessoal vai ficar bravo com ele, porque é meu amigo, mas ele tá acreditando que o Mirassol tem chance de ser campeão paulista. Eu não sei se tem. Olha aí. Mas, não, eu acho que não, vai pra. Mas eu acho que, Guarani, né? eu acho que do Guarani passa, né, Fernandão? Passa. Mirassol passa pelo Guarani pra mim. O Mirassol, ele tem um jogo bonito de assistir, né, o Mirassol, né? Um jogo de toque de bola, eu acho bem legal. Tanto que ele ficou contra o Corinthians, né, Paulinho? O Paulista no passado, né, Paulinho? O Corinthians ganhou e tal. O Ederson chutava de fora da hora, a bola entrava. Tudo bem que os goleiros facilitavam um pouco, aqueles frangos assim e tal. Acabou o Paulista, acabou o futebol do Ederson, né? Foi emprestado, hoje está no Fortaleza e tal, né? Mas enfim, um jogador que só jogou alguns jogos no Paulista fazendo gol, chutando de fora da área. Depois nunca mais chutou nada, né? Exatamente. Bom, no Rio de Janeiro, vamos falar aqui dos campeonatos mais importantes, né? Que são, claro, porque até entre os mais importantes tem alguns que não tem importância nenhuma, mas vamos falar do mesmo jeito. Bom, no Campeonato do Rio, até que enfim, vai ter uma emoção. A final, para sorte do Campeonato Carioca, vai ser um Fla-Flu. Fla-Flu, que é um dos jogos mais importantes do Brasil, né? É jogo que virou música, jogo que virou livro. E o Flamengo é, a meu ver, o melhor time do Brasil ainda. O Rogério Ceni ainda não atingiu o patamar de quando o Flamengo era treinado pelo Jorge Jesus, mas não é também muito abaixo. É uma outra composição, uma outra maneira de pensar futebol, mas eu acho que o Flamengo é muito favorito contra o Fluminense. Mas por ser um Fla-Flu, não dá para você dizer, olha, vai ser campeão com o pé nas costas, porque não vai. Até porque o Fluminense, dentro do que poderia propor, tá até surpreendendo, né, Fernandão? Tá surpreendendo, o Kaique fez um bom jogo, né, novamente. O jogador jovem que já foi negociado com o City, né? O Casares não foi bem nesse sábado, jogou aberto pela direita, sem ter um articulador, né, um jogador de visão de jogo, cabeça pensante da equipe, né? Não foi bem. Mesmo assim, o Fluminense ganhou a partida, tudo, mas eu acredito que o Fluminense pode endurecer. Eu aposto o Fluminense, Paulinho. Vou fazer o diferente aqui, eu aposto o Fluminense. Olha só, hein? Vamos ver semana que vem como que isso vai ficar. Opa! Bom, e no Sul, Fernandão? Grêmio ou Internacional? Olha, Paulinho, o Thiago Nunes vai estar numa... Olha a situação do Thiago Nunes, né? O Renato só perdeu um Grenal, né? Que, inclusive foi com o Abel Braga no segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Sim. O Ramírez, ele estava começando o trabalho, aquele futebol ofensivo, intensidade, futebol cadenciado. Eu gosto de ver o Inter jogar, Paulinho. Eu gosto. Tá jogando um bom futebol. E
fez o placar de 4-1 no Juventude. O Juventude ganhou o primeiro jogo de 1-0. O Inter fez 4-1, poderia ter sido mais. Foi um belo jogo. No sábado eu assisti o jogo. O Inter me parece mais equilibrado, né, Fernandão? O que você acha? Não, eu acho que o Inter, além de ter esse equilíbrio, é um elenco que joga junto há mais tempo, já tem um padrão de jogo. Quando você tem uma equipe, Paulinho, que você não mexe muito nela, né? Tá o Guerreiro machucado, tá o Tadiz no passado machucado. O Inter perdeu quem? Perdeu ninguém. Verdade. Pelo contrário, ele recuperou alguns atletas, né? O Marcos Guilherme tá voltando de lesão, não é o titular, mas é um cara que quando entra no segundo tempo ele dá trabalho. Você tem o Caio Vidal, um jogador muito rápido, que faz o lado direito, faz o corredor. E tem o Galhardo, né, Paulinho, que se recuperou da contusão, começou a jogar a reta final, e se não tivesse sido lesionado, ele teria sido o artilheiro do campeonato, né? E o Thiago Galhardo tá jogando bem, Paulinho. Então, tem o Tyson, né? O Tyson é uma coisa a mais também, né? Um jogador identificado com o clube, ídolo da torcida, né? Acostumado a jogar jogos importantes, jogou Champions League e tudo. Agora, sim, o Paulinho, só um detalhe do Tyson, Paulinho, desculpa te cortar. Não, imagina. Eu acompanhei uma partida da Libertadores, olha como que é interessante, né? O Tyson sempre foi aquele jogador veloz, né? De fazer tanto lado direito quanto esquerdo, jogador muito rápido, né? Muito veloz, assim. E fez uma bela dupla com o Nilmar em 2008, né? Foi curta a parceria deles, depois o Nilmar foi jogar no Vila Real, mas jogaram bem juntos, né? Um ataque muito rápido. O Tyson, quando ele foi convocado para a seleção, ele foi para jogar aberto, né? O Tyson hoje pode estar jogando no meio campo, como armador. E jogou bem na Libertadores contra o Cerro. Fez uma bela reestreia, tudo. Isso que eu acho legal. Tô gostando de ver o Inter, hein? O sujeito vai ficando mais maduro, o corpo reage com menos velocidade, aí ele já começa a entender um pouquinho melhor o jogo, porque às vezes o cara é novo, ele joga naquela posição de ataque, e ele só sabe fazer aquilo, mas jogando na Europa, com bons treinadores, com bons exemplos que servem ainda mais em campeonatos relevantes como a Champions, o cara acaba se aperfeiçoando em outras posições, né, Fernanda? Você lembra da entrevista do Miller? O Miller quando jogou no Torino? Sim. O Miller quando jogou no São Paulo, com de carreira, era apenas um velocista. É um velocista, isso. Só um velocista, só isso. Ele era um Mário Tilico. Só velocista. Ele voltou pro Brasil, um jogador genial, pra dizer a verdade. Sim, mas por quê? O treinador dele do Torino, que ele sempre fala do nome do treinador, eu esqueci, mas ele falou o treinador do Torino, assim, sabia que você pode jogar mais do que isso, tal, você tem uma certa técnica, então começa a olhar mais o jogo, tal, aquela coisa toda, e o Miller, quando ele, na segunda passa que ele pro São Paulo, nossa, o Marcelo, o zagueiro do Corinthians, que o diga, o Marcelo sofria na mão dele, né, Paulinho? Não, o Miller, ele tinha uma inteligência, de um toque rápido, ele jogava de primeira, e quando ele segurava a bola, ele fazia o giro muito rápido, né? Era difícil. E você não sabia se ele ia partir pro gol, se ele ia deixar alguém na cara do gol. O Miller realmente é um grande... Ou se ele ia cortar, queria fazer. É um cara... Se não é um jogador muito inventivo. Tanto que o Djalminha teve uma passagem muito rápida dos dois juntos, né? Que o Miller chegou um pouco em 95, o Djalminha começa jogando no Palmeiras em 96. Isso. Aí o Djalminha falou assim na entrevista, o Miller, um cara aqui, um velocista, aqui não sei o quê. Só que o Djalminha não sabia que o Miller tava aquele jogador e tal. Quem falou assim, rapaz, eu nunca vi isso. Um cara que é de 2 toques, faz a parede, pensa rápido. Quando eu olhava assim, ele já estava se posicionando, ele fazia a parede, ele já sabia onde eu estava. Olha, foi um dos melhores parceiros que eu tive num curto espaço de tempo. Palavras do Djalminha, que pra mim jogou demais o Djalminha. Cracaço de bola. Você sabe que o Miller hoje, ele tá com um problema financeiro e mal visto fora de campo, né? Que coisa, né? Um jogador que dentro de campo era tão fora de campo, realmente acabou se complicando. Bom, só para finalizar aqui esse assunto do Grenal, viu, Fernandão? Eu acho o seguinte, eu acho que o Thiago Nunes, ainda mais agora que ele tá recente no Grêmio, ele gosta muito de jogar para frente, mas ele tem uma grande deficiência ainda na armação defensiva dos times. Então, o Grêmio corre um seríssimo risco contra o Internacional. Eu acho também que o Internacional é favorito. Você acha, né? Que o Internacional é favorito? Eu acho que o Internacional passa. Será campeão, né? Uhum. E o Thiago Nunes já em toda uma situação difícil, mas tudo bem. Goleou na Sul-Americana, beleza, tal. Mas sei lá, Paulo, o Inter tá jogando melhor já há mais tempo, tem um conjunto melhor.
Não perdeu o Atlético, então pra mim o Inter favorito. Bom, vai ganhar. Galo e América Mineiro em Minas. E o Cruzeiro tá cada vez mais ampliando o vexame, hein? Olha, quando você vê num campeonato mineiro, que em regra é disputado a final entre Atlético e Cruzeiro, e o Cruzeiro fora, tá certo que o Cruzeiro hoje, com todo o respeito à torcida, é time de Série B, né? Os dois times de Série A estão disputando o campeonato. Eu acho que o Galo tem tudo para atropelar, né? Tem mais dinheiro, melhores jogadores e tem o Hulk numa fase esplendorosa. Aliás, primeira pessoa que disse como o Hulk tinha que jogar foi Fernando Pereira. O resto tá indo tudo no embalo. Mas Fernando Pereira falou, tem que jogar centralizado. Não é verdade? Sim, verdade. Foi no segundo programa do... Não, foi na estreia do Hulk no Atlético. Você me perguntou como foi o jogo, como foi a estreia do Hulk. Foi ele, todo mundo criticando, e Fernando Pereira não só, ele deu a solução. Ó, se botar centralizado, vai jogar. Porque assim, ele não é aquele jogador, né, Paulinho, que de velocidade. O que eu falei? Falei, Paulinho, o Hulk é um jogador forte, tem um grande arremate, cabeceia bem, ele tem que jogar próximo do gol. Uhum. Ele não pode jogar marcando o lateral, fazendo aquela recomposição, que ele não tem fôlego para isso. Sim. Se ele fazer isso, ele não vai chegar mais para chutar no gol, porque já tá com seus 36 anos. Aí eu peguei e falei, Paulinho, ele tem que jogar como um centroavante. Como ele tem um chute forte, vai lembrar até um pouco do estilo do Adriano. Assim, o Adriano não quer nem comparar de jogador para jogador. Eu tô falando assim, em lampejos, tô falando assim, de alguns momentos que dá para lembrar pelo chute, a força física e tal. Futebol não dá pra comparar. Não. O Adriano, né, à toa, o cara tem uma de imperador, né, Paulinho? Uhum. Então, voltando, eu falei assim, o Hulk tem que jogar de 9. Se ele jogar aberto, o Atlético perde a velocidade no contra-ataque. Porque o Keno marcado, o Vargas não é rápido. E o Hulk aberto, o que vai acontecer aquele time? Marcou o Keno, você mata o ataque. Então tem que jogar o quê? O Hulk centralizado e outro jogador aberto. Aí ficaria o Savarino, o Keno e o Hulk centralizado. Deu no que deu, né, Paulinho? O Hulk começou a desandar, fazer gols. E jogar bem. Porque ele tá correndo, Paulinho, dando aquelas arrancadas no espaço curto, espaço reduzido, ou seja, próximo do gol. E bate muito bem, né? Bate muito bem no gol, né? Fernandão. Jogou muito bem contra o Olímpia, né, Paulinho? Jogou muita bola. Exatamente. Bom, aqui eu acho que não é possível, né? Vai ser muito surpreendente se o Galo perder o título, né? Olha, o Cuca já tá difícil, mesmo assim com essa vitória na Libertadores contra o Olímpia e tal, né? Até o Paulinho no blog foi muito feliz, né? Um jogador com 36 anos tem que chegar pro treinador e falar assim, o seguinte, ó, deixa eu jogar de 9. Aquilo que a gente tinha comentado antes, assim, deixa eu jogar de 9. Só bastou um jogo que o Hulk jogou de 9, Paulinho. Um jogo, que nem todo segundo tempo. O Atlético ganhou o jogo na Libertadores e agora contra o Olímpia, né? Ou seja, em 2 jogos ele fez 4 gols, Paulinho. Exatamente, quer dizer, foi só mudar de posição. Aliás, a posição que ele tem que jogar mesmo. É impressionante como um treinador que ganha o Cuca, tarimbado, de bastante já tempo no futebol, não enxerga uma coisa que é tão óbvia, né? Tão óbvio que o Hulk não pode jogar nunca pelas laterais. Fernando Pereira, Champions League. Olha, Manchester City e Chelsea vão fazer a final. Será que o Chelsea vai ser uma casca de banana na frente do favoritíssimo Manchester City? Porque você sabe que, time por time, eu não tenho dúvida nenhuma, o Manchester City é mais time. Mas muito mais time, muito agora, mais. Na última semana, perdeu um jogo pro Chelsea no campeonato, um jogo importante, que o Manchester City poderia ser campeão antecipado. Sabe que quando tem clássico nacional, o favoritismo diminui um pouco. Veja o exemplo, por exemplo, do Corinthians, campeão mundial 2000. Esse time do Corinthians perdeu 2 disputas de Libertadores pro Palmeiras, sendo mais time que o Palmeiras e jogando melhor os 2 jogos nos anos subsequentes. Quer dizer, sim. Então, quer dizer, é difícil, ainda mais nessa situação da Champions, que é jogo único. Então, eu acho o seguinte, favorito, não tenho dúvida nenhuma, é o City. Mas 3 pontinhos, né, Fernandão? 3 pontinhos. Esse negócio de jogo único, Paulinho, é um risco muito grande, né? Olha só que interessante.
A gente apostou que o Real Madrid seria eliminado, né? O Zé foi o único que acertou, que o Zé apostou no Real Madrid e eu e você apostamos no Liverpool. Ninguém apostou no... Enfim, o Real Madrid eliminou o Liverpool e tal. Chelsea e Real Madrid... ninguém apostou que o Chelsea eliminaria o Real Madrid. Exatamente. Na primeira partida, e o Chelsea poderia ter vencido, Paulinho. Poderia ter vencido. Poderia ter vencido lá. Poderia ter vencido. Perdeu muitos gols assim tudo. Enfim, no jogo de volta, Paulinho, pra mim era praticamente irreversível. Porque você dá mais confiança pro atleta. A questão do contra-ataque, nós mencionamos, a rapidez, tudo, enfim. Então, eu aposto ainda no favoritismo do City, certo? Eu aposto ainda. Uhum. Eles vão reeditar aquela outra final, né, Paulinho? Lembra de Tottenham e Liverpool, né? Sim. E já tivemos também Tottenham e Liverpool, né? Já tivemos também Manchester United e o próprio Chelsea, né? Em 2008. O campeão da Libertadores, se você fosse o campeão da Libertadores, sabendo que você vai disputar uma final de Mundial, eu estaria torcendo pro Chelsea. Porque eu acho que o Manchester City, eu acho que ninguém aqui na América do Sul tem condição de ganhar do Manchester City no auge. Mas, não tem não. E o Manchester City, que mais uma vez, coitado do Neymar, hein? Mais uma vez acabou com o sonho do Neymar. Era a melhor chance do Neymar não só ganhar uma Champions novamente, que ele ganhou com o Barcelona, mas ele era coadjuvante, mas a chance do Neymar se tornar, ele diz que não é sonho dele, mas é mentira, óbvio que é, se tornar o melhor jogador do mundo. Com 29 anos, o ano que vem ele já vai estar com 30, não é fácil chegar numa final de Champions, agora, não é, além de não ser fácil chegar numa final de Champions, não é fácil chegar numa final em que o adversário é tão inferior, né? Então, eu acho que o Neymar perdeu uma grande chance. Renovou o contrato agora, tá com a vida ganha, vai ganhar... Mais 5 anos, hein? Então, ele tá com a vida ganha. Então eu acho que ele já percebeu também que tá difícil a possibilidade de ele ser melhor do mundo, ainda mais agora que ele vai completar 30 anos. Mas o City mereceu, né, eliminar o PSG. O que você achou do jogo, Fernandão? Foi um grande jogo, né, Paulo? Como joga esse De Bruyne, né? Então, o De Bruyne, ele dita, mas assim, o De Bruyne jogou muita bola, mas o Mahrez, Paulinho, o cara foi decidido nos 2 jogos. Jogou muita bola, né? Vou falar um pouco do Neymar, depois eu falo da questão da atuação do City, né? O Neymar, ele poderia estar próximo de ganhar uma bola de ouro. Poderia. Mas o que acontece, né, Paulo? Tem essa questão do fetichismo, né? Que o cara tem que ganhar a Champions League para ser o melhor do mundo, né? Uhum. O Rivaldo, quando ele ganhou como melhor do mundo em 99, ele ganhou jogando demais pelo Barcelona. Uhum. Jogando muito. O Barcelona não venceu a Champions League naquela temporada. O Figo, quando foi o melhor do mundo, que eu nunca considerei o Figo o melhor do mundo, né? Mas foi considerado o melhor do mundo pelo valor financeiro que o Real Madrid, a contratação, o valor da compra, que o Real Madrid investiu nele, tirando o rival para o Barcelona. Só por essa razão. Então, assim, algumas coisas vão mudando. Em relação à temporada, a temporada do Mbappé ainda é superior ao do Neymar. Poderia ter uma sombra ainda. Só que nessa partida, Paulinho, vou fazer uma análise aqui daquilo que nós havíamos falado, daquela eliminação do Paris sobre o Barcelona. O Neymar não jogou os 2 jogos. Sim. Pro conjunto, o Paris Saint-Germain, ele joga melhor sem o Neymar. Vou repetir o que nós temos falado. Por quê? O time é mais coletivo. É mais coletivo. Sem o Mbappé, sem aquela divisão, para fazer dividir o protagonismo com alguém de qualidade, o que o Neymar fez? Ele queria partir para cima o tempo todo, ele queria pegar a bola do meio campo para ir lá para ataque para levar a bola. Deu para ver nitidamente que o Mbappé faz mais falta no coletivo do que o Neymar, né? Faz, porque o Neymar... Tudo bem que você tinha um parceiro de ataque como o Icardi, que já jogou muito na Inter de Milão e tal, mas parecia um poste, né? Um poste, né, Paulo? O Icardi ali, né? Naquela partida, né? Então o Neymar pegava a bola assim, queria partir pra cima, todo lance. Sim. Todo lance você parte pra cima, primeiro você se desgasta, fica mais fácil do adversário marcar, de conter a jogada do time. Então, coletivamente, o Paris Saint-Germain sentiu muito mais falta do Mbappé do que o próprio Neymar. Então, até o protagonismo dos dois ainda, eu acho, pelos jogos decisivos que ele fez, ainda o protagonismo ainda é do Mbappé e o Neymar como o segundo do time. Neymar hoje, para mim, é o segundo melhor jogador. Ele é o segundo principal jogador. A vitória é merecida.
De Bruyne jogou o fim da bola, jogou muita bola. Destaque o Fernandinho, Paulinho. Que atuação do Fernandinho. Que atuação, Paulinho. Né? Pareceu, né? Que atuação. Aliás, que atuação do Fernandinho. Aliás, por falar em PSG, só pra gente, antes da gente mudar de assunto, eu tô achando que nesses jogos que nós tivemos, os últimos da Champions, o melhor do PSG, na verdade, é corintiano, viu? Foi o Marquinhos. Porque ele jogou mais bola tanto que o Mbappé do que o Neymar também, né, Fernando? Sim, não, o Marquinhos naquela primeira partida, além de ter feito o gol, ele quase fez o outro, né? Sim. E a impulsão do Marquinhos é algo impressionante, tem mola no pé, não é possível, não tem mola, né? Impressionante como joga. Como sobe bem de cabeça também. Fernandão, nós passamos aqui pelo Campeonato Paulista e eu esqueci de comentar uma coisa importante, né? Claro, e é bem importante porque acaba de chegar no Santos o treinador Fernando Diniz. A sua enésima... Aliás, o Fernando Diniz é uma eterna promessa. E a imprensa até que tem uma certa tolerância com ele, os torcedores também têm. Mas uma hora essa promessa vai ter que se confirmar. Eu gosto do que ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol bem jogado, futebol de passe, muito semelhante, não guardadas as enormes proporções, ao que propôs sempre o Barcelona, ficar tocando bola. Só que eu acho que ele precisa entender que esse negócio dele ficar saindo jogando de trás sem dar chutão quando precisa dar chutão, eu acho que é uma idiotice. É realmente uma idiotice, porque não temos jogadores aqui nas principais equipes, ainda mais nas outras equipes, com qualidade suficiente. E ainda que tivesse, eu acho que ele pode muito bem impor a vontade de jogo dele do meio campo para frente, né? Eu acho que na defesa ele pode jogar mais tradicionalzinho, até que um time realmente consiga encorpar, consiga ter resultado, consiga ganhar algum campeonato, porque se ele começar todo o trabalho dele querendo fazer aquele negócio de sair jogando, trocando bola atrás, sabendo que não tá redondinho o time, que vai acabar perdendo a bola, vai levar gol bobo, vai perder ponto de maneira idiota, ele tá minando a própria possibilidade dele e do time dele ter uma evolução, como foi o caso do São Paulo durante certo período, que ele até conseguiu fazer o time jogar um bom futebol, mas ele é o cara que joga contra ele próprio, porque ele insiste nessa idiotice de seja qual for a situação, o cara não dá chutão na defesa. Pelo amor de Deus, tá acuado, dá um chutão, depois recupera, aí do meio pra frente sai no toque-toque, pá. Agora na defesa não, eu acho que na defesa tem que jogar mais simples. E outra coisa do Fernando Diniz, tomara, que é também uma coisa importante, ele tenha refletido, até porque ele é um psicólogo formado, talvez seria até bom que ele tivesse feito terapia nesse tempo todo. Tomara que ele tenha aprendido a se portar com mais educação com o próximo, né? Porque não há quem suporte ser tratado mal, seja por quem for. Ainda mais quando você é um treinador e depende que os jogadores gostem de você muito mais do que o normal, principalmente quando o resultado às vezes não chega. O jogador olha pro treinador e fala: pô, esse cara só me xinga, me trata mal pra caramba, me fala mal de mim na imprensa, fica jogando na minha cara que me contratou. Então ninguém vai jogar pelo cara, porque quando o time tá bem, beleza. Agora quando o time tá mal, o jogador tem que gostar do treinador para se desdobrar ainda mais, né, Fernandão? Sim, e outra coisa do Diniz, fora essa questão de ficar tocando a bola na área, eu sou a favor de um time que joga um futebol bem jogado, tocado, assim, não gosto de futebol de chutão, como joga o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Uhum. Com a ligação direta, chutão lá da defesa, pro cara dar aquela casquinha, nossa, futebol, sabe, retrógrado, obsoleto, enfim, daí eu não curto mesmo, né? Só que assim, tocar a bola na área, Paulinho, não dá. O São Paulo quase foi eliminado pelo Flamengo, quando o Flamengo perdeu várias chances de gol, quando o São Paulo estava errando lá atrás. Sim. Entendeu? Então, assim, em alguns momentos, dá um passe longo para dar um desafogo. Claro. O cara tá em cima, você não precisa de ficar falando isso daí. Isso é o primeiro ponto. Segundo, para você jogar dessa forma, você tem que ter um zagueiro que vai fazer isso. Você tem que ter um Fábio Luciano,
Você tem que ter um Ricardo Gomes no auge, um Moser, né? O Leandro Flamengo jogou tanto no lateral quanto na zaga. O Marquinhos hoje, Davi Luiz sai bem jogando. Beleza, agora o Miranda que faz isso hoje. Acho que a peça correta era o Miranda naquela época, ele não tinha um Miranda. Mas mesmo assim, Paulo, tem momento que não dá, tem que dar um chutão mesmo. Em outro momento. Inclusive com esses bons jogadores, tem que ter bom senso. Não é pra sair jogando sempre, não faz sentido. E outro detalhe, Paulinho, a questão do Diniz, fala aquela questão do comportamento, que já fazia isso no Audax e tal, né? Que já havia um negócio antigo, né? Que teve esse problema no Audax com outros atletas, tudo, né? E ele é um cara que o elenco gosta dele, só que essas atitudes dele com o outro atleta, você acaba perdendo o grupo. Claro. Você acaba perdendo o grupo. O Danilo é testemunha. Quando aconteceu aquele negócio do Tietê, eu peguei e falei assim: São Paulo perdeu o título hoje. Também achei. O Danilo é testemunha. Falei assim, ó, São Paulo perdeu o título hoje. Também achei. Porque aquela atitude não se faz. Você joga o elenco contra você mesmo. Não, porque ao mesmo tempo que você é bom, você é bacana, você joga contra. Mais do que tratar o Tietê mal, ele jogou na cara que ajudou o Tietê. Fica muito mal. Quando você ajuda e ponto. Mascaradinho ainda. Exatamente. Não, ficou muito mal aquilo, Fernando. Muito ficou feio mal. demais. Exatamente. Mas assim, pra ele trabalhar com jogadores novos, né, Paulo? Eu acho que ele pode dar certo, mas o Santos não tem zagueiro que sai jogando, não tem. Eu vejo jogos do Santos. O Lucas Veríssimo era um bom atleta, técnico, mas não tá mais lá. Tá no Benfica, certo? O Lucas Veríssimo. Ele não tem esse atleta. O primeiro volante dele é o Alisson, que é um jogador apenas morde. Razoável. Rachador, né? Então ele vai ter que arrumar peças aí e pedir contratações, né, Paulo? E o Santos não tá podendo contratar ninguém. Então ele vai ter que se virar mesmo até com o jogador da base. Pior ainda, né? Exatamente. Bom, Fernandão, eu lamentavelmente não me enganei desde sempre com o Nelson Piquet. Não me enganei. O Nelson Piquet, até na época que a gente percebia que ele era um sujeito amargurado, porque infelizmente para ele, mas felizmente para o Brasil, o Ayrton Senna de fato superou ele na qualidade, era mais piloto que o Nelson Piquet, era mais arrojado, se tornou mais ídolo do que o Nelson Piquet, e a Rede Globo encampou esse perfil do Ayrton Senna e acabou tornando ele mais ídolo ainda. Isso o Piquet nunca perdoou da Rede Globo, né? Ele achava que ele deveria ser tratado da mesma maneira que o Senna, e de fato não foi. A Globo tratou o Ayrton melhor do que o Piquet, embora o Piquet também tenha sido tricampeão mundial. E o Piquet nunca engoliu isso, o Piquet sempre foi um cara ressentido. E ficou ainda pior a situação dele quando a Globo noticiou de maneira correta as falcatruas do filho do Piquet, o Nelsinho Piquet, que foi mandado embora da Fórmula 1. Depois de ser flagrado em falcatrua, foi mandado embora de maneira humilhante. E aí sim o Piquet não tinha nenhuma razão de ir contra a Globo, embora seja compreensível que ele tenha ficado pé da vida. Mas nada justifica, é imperdoável que alguém como Nelson Piquet se associe a Jair Bolsonaro, ao genocida que infelicita o Planalto e que tem matado tantas pessoas ao longo dessa pandemia de Covid-19, mais de 420 mil pessoas mortas no Brasil por conta dessa política genocida do presidente da República. Isso é imperdoável. Tudo o resto você jogava na questão do ser humano Nelson Piquet de ser um sujeito amargurado. Amargurado porque foi superado por alguém melhor, amargurado porque o filho foi flagrado em desvio de conduta pela emissora, mas o sujeito ir num palanque várias vezes com o Bolsonaro e gritar Globo lixo, não só por conta da amargura, mas gritar para que para deixar o mestre supremo dele feliz, para puxar o saco de um sujeito como esse. Olha, Nelson Piquet acaba de entrar com glamour para a lixeira da história. Se ele estava prestes eu não digo que ele estava prestes a chegar na lixeira da história, porque ele sempre foi tratado como uma pessoa talentosa. Inferior ao Senna, mas talentoso. Mas
como ser humano, o Nelson Piquet é realmente, na minha opinião, uma pessoa desprezível, depois de emprestar a imagem dele, uma imagem de ídolo nacional, a favor do genocida que infelicita o Planalto. Então, em relação o Ayrton Senna é mais ídolo que ele, não tem nem como comprovar isso, o contrário, né? Senna foi mais ídolo. Mas em relação a piloto, tecnicamente eu preferia o Piquet como piloto. Sim. Porque ele sabia montar um carro, ele tinha estratégias, enfim. Só que como o Piquet em 87 teve aquela lesão, depois ele parou de ser mais arrojado, tal, devido a essa lesão, o Piquet já estava saindo de Senna e o Senna crescendo. Aqui, sai de Senna para o Senna crescer, que interessante. Aí o Senna começou a crescer muito, né? Ganhou o primeiro título e tal. Tecnicamente ainda, eu acho, Piquet ainda mais piloto, não mais ídolo nunca. Não, o Senna foi muito mais ídolo. Bastante gente que tem opinião igual a sua, né? Querido, corintiano e tal, né? Beleza? Eu um cara que o Piquet já tinha aquele histórico de tratar mal a imprensa, de tratar mal as pessoas, assim, né? O histórico, né? Que falam assim tudo, né? Falam que é demonstrado, inclusive, né? Já o Senna era um cara que já falava, tanto que o Reginaldo Leme tem uma matéria, que quando eles foram entrevistar os dois não estavam se falando, os negócios quase se mordendo, no modo de dizer, né? E o Reginaldo Leme tem que contornar uma situação, né? E os dois nem se trocaram elogios, e um falava daqui, de lá, olhava para um lado para o outro, mas enfim, eles nem se olhavam, sabe? Então, é uma mancha na carreira, na carreira não, em relação à imagem do Piquet, né? Isso é uma mancha pessoal, muito grave, sem contar o número de mortes, 420 mil, né, Paulinho? 420 mil, você vai dar apoio para um genocida, né? Tá matando a população, 12 propostas que já era para ter a vacina deixar no passado, por 16 vezes foi recusada a compra de vacina, Paulinho. É engraçado que o pessoal fala do comércio fechado. O comércio tá fechado porque não tem a vacina. Claro. Porque negócio vacina é culpa da República. Exatamente. Não adianta ser assim. Pra mim, olha só. O Bolsonaro é tão ruim que até o Dória parece que é bom perto dele. Veja só, gente. É isso. Veja só, então tem que falar isso. Que é um desprezível. Esse é o que é um desprezível, que é tão ruim que até o cara que é péssimo parece que é mais ou menos, parece que é bom perto dele. Perfeito, Fernandão. Perfeito. Aliás, por falar em atitude ruim, que coisa lamentável o comentário da Chu Santos. Chu Santos, poxa, jogadora de futebol do Palmeiras e da seleção brasileira, que ao falar sobre o autor Paulo Gustavo, que faleceu recentemente, gerou uma comoção nacional. Sim, nacional. Disse que pelo fato de ele ser homossexual, ela deu a entender isso, ele vai pro inferno. Pelo amor de Deus. Olha, a Chu Santos, que ela joga no Palmeiras, joga na seleção e convive, evidentemente, no círculo de amizade dela, com homossexuais. A própria Marta, jogadora da seleção brasileira, a Cristiane, jogadora da seleção brasileira, são assumidas. E ela, como que ela vai olhar pra cara agora das parceiras dela, das companheiras de equipe? Eu acho que ela se enterrou na seleção brasileira. E por uma idiotice, porque além de é um discurso homofóbico fomentado por esses estelionatários da fé, porque ela frequenta esses antros aí, desses estelionatários da fé. Então, além de tudo, ela foi muito falsa. É crime. Sim, e além de tudo ela foi muito falsa, porque se ela pensa isso de fato e ela convive com essas jogadoras e dá abracinho, beijinho, fala oi, quer dizer, ela é muito falsa, hipócrita, porque se ela realmente acha que o homossexual vai pro inferno, ela tem que pedir dispensa da seleção brasileira, porque a maior jogadora de todos os tempos da seleção brasileira feminina e de todos os tempos do planeta é casada com uma mulher. Então, é isso. Então, o que ela tá fazendo na seleção brasileira? Então quer dizer que para jogar futebol e para se dar bem com gente melhor do que ela no grupo, aí pode. Agora, para poder falar mal pelas costas de quem já morreu, é demais, né, Fernandão? É demais. Parabéns à atitude do Palmeiras, né? A atitude do Palmeiras se posicionou, foi contra essa
essa atitude pífia, ridícula, né? Bem fundamentalista, enfim, obsoleta, lamentável, né? Lamentável. Contra o Paulo Gustavo. A patrocinadora do Palmeiras, a Puma, né? Foi contra isso daí. Parece que o Palmeiras vai até reduzir um pouco do salário com multa, né? Eu vi no UOL isso daí e tal, né? Tá circulando isso daí. E o Palmeiras se posicionou contra essa declaração ridícula. Curiosamente, na semana passada, né? Um pastor havia feito isso, né? Um pastor também falou essa idiotice, que não sei o que vai pro inferno e tal, né? Foi muito advertido. Depois pediu desculpa, mas depois você faz a M, Paulinho. Depois você faz a merda, não tenta consertar que... A questão aí é o seguinte, o Palmeiras até tá tentando aliviar, tal, só com redução de salário, aquela coisa toda, mas convenhamos, que clima ela vai ter para jogar no Palmeiras e para jogar na seleção brasileira, com as colegas de trabalho dela sabendo o que ela pensa delas, né? Sabe aquele negócio, né, que tem um jogador, né, tem jogadores, isso aconteceu muito, né? Quando o jogadora também, tanto faz, que quando chega num clube, né, tem aquela questão assim, de se adaptar, o pessoal não dá bola, não dá aquela bola atravessada, não dá aquele passe. O que será que vai acontecer com ela no clube? Pois é, isso. E em relação à seleção brasileira, hein? A pessoa, a Cristiane e a Marta, uma tabelinha entre as três. Olha, no Palmeiras ela ainda pode ter uma chance, mas na seleção eu acho que ela tá morta. As duas principais jogadoras do país, e eu não sei se a Formiga é ou não homossexual, porque nunca soube, mas eu falo da Marta e da Cristiane porque são assumidas. Assumidas, isso. Mas porque as três principais são Marta, Cristiane e Formiga. Se ela não tem, mas aí é a mesma coisa que o sujeito arrumar a briga com o Pelé e com o Garrincha, né? Não dá. Aí fica difícil a vida da pessoa. Fernandão, ou no Flamengo arrumar briga com o Zico, né? Pro Flamengo, por exemplo. Não tem condição. Não tem como, né? Antes de terminar o programa, eu queria te contar uma coisa aqui que pra a gente perceber bem o rumo do futebol brasileiro. O Rogério Caboclo, presidente da CBF, que todo mundo sabe, só tá no cargo porque beijou a mão do Marco Polo Del Nero e muito provavelmente tem beneficiado de alguma maneira o Marco Polo Del Nero. Foi no apartamento do Ricardo Teixeira pedir conselhos de gestão. E nós sabemos bem o que foi a gestão Ricardo Teixeira na CBF. Não tem jeito, né? Aqui tá tudo dominado, Fernando. O Andrew Jennings que o diga, né, Paulinho? Exatamente. Foi chamado de maluco, foi em programa de televisão, foi demonizado depois. Esse cara tá viajando, esse cara tá falando besteira. Foi tudo comprovado que tinha razão, né? Vai pedir conselho pro Ricardo. Conselho? Que conselho que é esse, Paulinho? Que loucura é essa? Só se for conselho pra não ser preso, porque ele tá solto até hoje, né? É a única coisa que o Ricardo Teixeira vai saber. Aí ele vai saber aconselhar bem. Bom, Fernandão, tá chegando aqui já o nosso horário. O programa Contragolpe de hoje tá chegando ao fim. E foi bem legal bater esse papo com você divertido, aí, muito né? bom. Foi bem legal. Agradeço bastante ao público que ficou conosco até esse momento aqui. Eu acho que tá valendo a pena, né? É um programa de altíssimo nível. Peço, por favor, que vocês, mais uma vez, adicionem o canal Blog do Paulinho Oficial para que possa ser avisado sempre que o nosso programa for para o ar. Muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço, Fernandão. Até mais, Paulinho. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.